Direitos e deveres do cidadão. Bom dia, Conrado. Bom dia, Matheus, que primeiro me chamou aí, né? Conrado, só adiantando que hoje eu tô aqui com ajuda, viu? Tô aqui com meu irmão, doutor Lafayette. Qualquer coisa eu vou pedir ajuda aqui aos universitários. Com certeza. Até porque o constitucionalista é ele. Mandar um abraço aí para toda a Cajuazeira, todos que nos escutam. Realmente, Conrado, é um assunto bem polêmico, né? Na verdade, o que é que não tem sido polêmico no Brasil, né? Ultimamente, a gente está vivendo polêmica atrás de polêmica e as pessoas divididas e sem conseguir dialogar de forma leal, de forma, vamos dizer assim, racional. A gente está tão envolvido politicamente com nossas ideologias e com o louvor a algumas pessoas que nós esquecemos de tratar os assuntos como eles devem ser tratados, à luz da racionalidade, à luz da razão. Então, essa é uma problemática muito grande que se instalou desde o início da pandemia. Desde o início da pandemia, nós estamos politizando assuntos que não devem ser politizados. Não é politizar no bom sentido, porque tudo é política e é bom que a gente discuta política, é bom que a gente trate de política, a gente sempre deve discutir política, né? Afinal de contas, eu costumo dizer que tem muita gente procurando jantar em caçamba de lixo para a gente não se preocupar em não discutir política. Mas se trouxe para o campo da ideologia e para o campo da pessoa, do político, muitas discussões que não estão nesse campo. E a questão do passaporte sanitário é uma delas. Como todo mundo sabe, o presidente da República, ele é um negacionista, acredita que a pandemia, enfim, apesar das lamentáveis 600 mil mortes, acredita que a pandemia não existe, acredita que o vírus, enfim, que é tudo uma besteira, que foi uma gripezinha, que quem morreu já tem que morrer mesmo. Então, todas as medidas, e aí vamos voltar lá para março de 2020, todas as medidas de contenção, de disseminação do vírus, elas foram lamentavelmente expurgadas pelo presidente. O presidente não queria lockdown, não queria fechamento, não queria restrição do comércio, que obviamente nós sabemos das dificuldades dos comerciantes, mas por falta de coordenação, de uma coordenação maior do governo nacional, é que houve alguns erros pontuais na instalação do lockdown. Por exemplo, realmente, no começo da pandemia, havia cidades que não tinham nenhum caso e fecharam as portas, fecharam tudo, porque houve uma determinação por falta de coordenação da União. E aí eu chamo para aquela primeira decisão do Supremo Tribunal Federal, lá em abril também de 2020, que decidiu que os entes federados, no caso dos estados e municípios, o que a gente chama de entes subnacionais, têm competência para legislar em matéria de saúde nos seus respectivos territórios. Então aí cada governador, cada prefeito tomou as medidas que achou pertinentes e necessárias em cada local, conforme a pandemia estivesse. E naquele momento, essa foi uma decisão muito que já acompanhava o entendimento do Supremo Tribunal Federal em matéria de federalismo. O Brasil é uma federação, a gente tem perdão, me faltou a palavra agora. Nós temos uma repartição territorial em função de poder, de esferas de poder. A gente tem os municípios, tem os estados e tem a União. E em matéria de saúde pública, como a gente sabe, o SUS ele é exercido mediante gestão tripartite. Então, ele é exercido pelos estados, pelos municípios e pela União. Todos têm competência para tratar disso. Então, o Supremo Tribunal Federal, com base na Constituição, porque está previsto na Constituição que todos os entes são responsáveis em matéria de saúde pública, por via de consequência, também tem competência para legislar, para tratar das medidas restritivas. Isso aí foi aquele estardalhaço na época, todo mundo, quando tinha problema, os problemas da economia, colocando a culpa nos governadores e nos prefeitos que puxaram a responsabilidade para si, tomaram medidas muito impopulares dessa restrição
E o passaporte sanitário, ele não é senão mais uma medida restritiva. Uma medida restritiva com a finalidade de impedir a disseminação do vírus. A gente sabe que a pandemia ela já está diminuindo, os números estão caindo, a média móvel de mortes está caindo, mas a pandemia não acabou. Ela ainda existe, ainda há variantes de perigo, né? Aquelas variantes que são chamadas de variantes de perigo. Então, nós não sabemos ainda qual vai ser a resposta da vacina para essas variantes. Então, há cuidados a serem tomados. E fora que nós vimos o quê? Que depois da vacinação, depois de janeiro de 2021, de fato houve uma queda considerável dos números, tanto de internações como de mortes. Então, nós vimos o efeito da vacina. O que é que o Supremo Tribunal Federal decidiu em matéria de vacinação? Ninguém é obrigado a tomar vacina. Isso aí está dentro do campo da liberdade individual de cada um, está dentro do campo da esfera de decisão de cada um se vai tomar a vacina ou não. Minha opinião, Miriam, inclusive, eu sempre gosto de passar isso quando estou falando, então, vacinem-se. Não importa, não escutem autoridades políticas, escutem as autoridades científicas, a vacina funciona. Obviamente que foi uma vacina que foi feita num período muito curto de tempo, mas funciona, a gente está vendo isso pelos números, a gente está vendo a queda no número de mortes, a queda no número de internações. Então, em que pese o Supremo ter decidido que ninguém é obrigado a se vacinar, e agora assim, qual é o argumento das pessoas, e inclusive vem bem a calhar isso, porque há 4 dias o STF, por meio de decisão monocrática, validou o decreto do Rio de Janeiro que criou o passaporte sanitário. O que é que aconteceu lá no Rio de Janeiro? O prefeito Eduardo Paes criou, editou esse decreto, criando o passaporte sanitário, proibindo a entrada de pessoas não vacinadas em alguns locais, com essa finalidade, só podiam entrar, obviamente, mostrando o cartão de vacinação. Uma pessoa impetrou um habeas corpus, porque é até interessante, né, isso porque o habeas corpus a gente está acostumado, mas realmente o habeas corpus ele serve para a liberdade de ir e vir. Então, é um remédio constitucional que serve para garantir a liberdade de ir e vir. Então, esse indivíduo impetrou um habeas corpus. Em primeiro grau, ele teve uma decisão contrária, disse que não havia ali uma restrição à liberdade de vir, ele podia ir para onde ele quisesse, mas ele não podia colocar em risco a saúde de outras pessoas. Então, existia um direito coletivo que é superior ao direito dele. Aquela discussão, acho que eu estou tendo um retornozinho, Conrado.